E vamos lá. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E hoje eu queria repartir com muitos aqui que me acompanham desde o começo sabem que eu sou alguém que não gosto de matemática. Nunca gostei de matemática. E a desculpa que todo mundo que não gosta de matemática, a gente fala assim: eu sou de humanas. Parece que quando a gente fala assim, eu sou de humanas, parece que fica justificado da gente não gostar de matemática. Parece que a gente se sente perdoado por não gostar de matemática. E sempre quando eu vi alguém que gosta de matemática, que tem tanta facilidade em matemática, dá assim, eu fico um pouquinho de inveja, porque eu fico assim, gente, mas não é inveja de não querer que a pessoa não tenha aquilo, né, gente? A gente se sente assim, poxa, eu tô perto de alguém inteligente. E a gente acha que não é inteligente porque a gente não gosta de matemática. É por aí. Talvez você não pense como eu, mas talvez você se identifica. Sempre quando tem alguém que entende matemática, de física, poxa, aquela pessoa é inteligente. E com o tempo, né, com o passar dos anos, eu descobri por que eu não gosto de matemática. Você sabe por que você não gosta de matemática? Você sabe por que às vezes tem coisa que a gente não gosta? E tem gente que executa brilhantemente e a gente não? Eu descobri que é porque a gente não entende. Tudo aquilo que a gente não compreende, que a gente não entende, a gente prefere desistir. Eu lembro que uma vez, uma das minhas colegas, que era assim, tipo crânio em matemática, ela começou a explicar para mim um exercício, e eu lembro que a minha mente começou a abrir. Eu comecei a querer entender aquilo e foi me dando aqui uma alegria aqui, sabe, aqui. Mas aí não teve como eu continuar com a ajuda dela nas explicações e acabou que parou ali e eu voltei a não entender matemática, voltei e travei. E hoje eu quero falar com você um pouco, relacionando um pouco a matemática com as coisas que a gente vive, com a nossa realidade. Às vezes a sua oração todo dia é que Deus mude você de trabalho, mude você de emprego. Às vezes você quer sair desse casamento que você está. Você não se encaixa na família que você está. Você não... Até os filhos, você queria mudar seus filhos, mudar de filhos. Eu queria um filho igual o fulano de tal. Às vezes a gente não... Por não compreender, por não ter um entendimento sobre aquilo, a gente prefere desistir, a gente prefere fugir, a gente prefere correr. Só que Deus, Ele tem revelações para o nosso coração. Não tem muitas vezes, tem até música, as pessoas falam, não dá para explicar Deus, tudo que Deus faz não é explicado. E é verdade. Não tem como a gente explicar Deus, porque Deus não se explica, Deus se revela. E Deus só se revela para o coração que o busca, para o coração que gasta tempo na presença dele. Mas sabe por que às vezes a gente busca a Deus de forma errada, de forma equivocada? Porque a gente fica preso na situação, nas situações que a gente está vivendo. A gente fica escravo de pessoas. Porque as pessoas falaram, porque as pessoas fizeram, porque falaram para mim, porque fizeram comigo. E a gente tira os olhos de Deus. E a gente, ao invés de se aprofundar em conhecer a Deus, que é o que vai dar para você vitória, nós queremos e buscamos estratégia para sair daquele lugar que a gente não quer ficar naquele lugar de jeito nenhum. No lugar de abandono, no lugar de exclusão, no lugar de dor, no lugar onde você está sendo oprimido. E com Deus, quando nós entendemos que nós precisamos receber uma revelação de quem Deus é em nós, as pessoas e os lugares que você estiver inserido, na realidade que você estiver, você vai perceber que é o que menos vai importar.
Muitas vezes você tem desistido de projetos, desistido de lugares, desistido de pessoas, porque você não tem tido a revelação de quem Deus é. Porque aqui em 1 João, quando diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É nascido de Deus, que tem a revelação de Deus, compreende, entende tudo que está acontecendo com ela. Porque Deus se revela nas situações. Os discípulos, quando Jesus morreu, tudo fugiram e se esconderam, de medo, porque acharam que, da mesma forma que mataram Jesus, eles seriam mortos, eles seriam perseguidos. Eles ainda não compreendiam e eles preferiram fugir. Pedro até falou, vou voltar para pescar. Jesus tinha tirado ele daquele lugar de pesca, em vez de pegar peixe, para pescar pessoas para o reino. Só que ele voltou àquele lugar, porque ele ainda não tinha tido, os discípulos ainda não tinham tido a revelação de quem Jesus era. E quando Jesus estava esperando eles lá com um peixinho pronto na praia, vocês podem ver essa história depois, Jesus revelou quem ele era e mandou os discípulos voltarem para Jerusalém, para voltarem para a cidade, para pararem de se esconder. E quando eles entenderam que não eram as pessoas, não era o lugar, era eles que precisavam mudar, era eles que precisavam mudar o entendimento deles. Eles estavam, o medo foi embora, porque eles estavam dispostos a morrer por causa de Cristo. A vida deles passou a ser menos importante do que a presença santa. O que eu estou querendo trazer para você? Às vezes você já passou os seus olhos por este texto e falou, então, o que está faltando? Se tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, eu não tenho tido vitória, eu não tenho rompido porque eu não tenho tido fé. Mas porque você não tem tido a revelação correta de quem Deus é. Lembra que eu estava falando de matemática? Ou talvez você não goste de humanas, você prefere matemática, porque você não entende. Porque a partir do momento que os seus olhos abrem para o entendimento, quando a matemática, você é revelado ali e você tem esse entendimento, você passa a amar matemática, você passa a amar psicologia, você passa a amar biologia. As matérias que a gente não gosta é porque a gente não entende. E muitas vezes nós não temos entendido a situação que a gente está, por isso que a gente não aceita, a gente tem se debatido. Eu já falei aqui para vocês que na minha história eu já tive muitas perdas, né? Mas teve 5 anos seguidos que eu tive 6 perdas. Em 5 anos foram 6 lutos. E você pensa assim, nossa, mas é muita coisa, né? É muito luto. Teve um ano que 2 irmãos meus morreram no mesmo ano. E eu posso dizer para vocês que a reação que eu tive na primeira vez que eu tive esse luto foi uma, na segunda vez foi outra. No último luto que eu tive, nós tivemos em família, minha reação, todas as minhas reações foram difíceis. Principalmente na morte da minha mãe, a que me criou, né? Minha mãe, que é minha mãe adotiva, minha mãe, que era irmã da minha mãe biológica, a morte dela foi muito difícil para eu aceitar. Foi muito difícil. Eu me revoltei até com Deus, eu fiquei rebelde, assim, eu não entendia. E minha mãe estava sofrendo muito, né? E aí é uma morte muito difícil, foi um luto muito difícil. E todas as minhas reações nestes lutos me levaram para uma depressão profunda. Uma depressão para um abismo sem fundo. Porque eu ainda não tinha tido a revelação completa de quem Deus era na minha vida. Que Deus estava ali comigo no luto, que Deus estava ali, que a minha vida ia continuar. Que os projetos também não morreram, que os projetos que Deus tem para mim continuavam. Aí você fala assim, então você não tinha fé, Fernanda? Eu tinha, gente, mas não tinha a revelação da presença santa. Então, aí quando foi agora há pouco tempo, eu tenho passado por coisas muito difíceis, mas a minha reação foi diferente. Eu não precisei tomar nenhum antidepressivo, porque bastou eu entender quem Deus era para mim naquela situação. E hoje eu posso dizer para você
que tudo que eu vivi lá atrás, nestes anos de luto que eu disse para vocês, me preparou para o tempo que eu estou vivendo hoje. E é isso que eu falo em toda live que eu falo aqui para vocês. A Bíblia diz assim, não estranheis o fogo ardente destinado a provar-vos, porque sofrimento iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Eu sei que eu não estou sozinha nas minhas dores e lutos. Muitos passam por isso. E o que eu quero dizer para você é que se você é nascido de Deus, você vai vencer qualquer coisa que você esteja tendo na sua vida. Mas não é mudando o ambiente, não é deixando o trabalho, não é largando seu marido, largando sua esposa, largando seus filhos, não é largando, não é fugindo dessa situação. É enfrentando essas situações, mas entendendo quem Deus é. E Deus é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Está lá em Mateus 25... cadê aqui? Acabou, gente, tá aqui. 1 João 4, 18 fala, no amor não existe medo. Como que eu vou ter essa revelação de Deus nesse meu sofrimento? Nessa minha realidade que eu tô vivendo agora? Para você exercitar esse amor de Deus, você precisa amar o outro. Você precisa olhar para o outro. Porque a sua fé, ela é colocada em movimento quando o amor de Deus na sua vida, ele é derramado no lugar que você está. Talvez você olhe para a situação, para a sua realidade, humanamente você olha e você fala, eu não tenho o que fazer. Então, quando você não tem o que fazer, é porque você não é para você fazer nada mesmo com relação a isso, é para você esperar. Porque Deus está trabalhando. Mas enquanto você espera, você precisa mudar o seu entendimento de exercitar a sua fé e o amor de Deus que lança fora todo o medo. Você não pode ficar nesse lugar com seu coração cheio de medo. Medo, ansiedade, angústia. Como que você vai fazer de forma prática para não ficar nesse lugar de espera com medo? Amando o outro, fazendo pelo outro. Porque quando você olha para o outro, você está olhando para a face de Deus. Quando você faz alguma coisa pelo outro, você está fazendo para Deus. Enquanto você realiza, enquanto você coloca essa sua fé em movimento, pensando e olhando para o outro, Deus está trabalhando na sua falta. Deus está trabalhando na sua dor. Isso aqui é quase que um mantra que eu repito muito aqui nas minhas lives, se você está aqui desde o começo das minhas lives. 1 João 4,12 fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, quanto mais você fizer pelo outro, amar o outro, mais o amor de Deus é aperfeiçoado em você. E quanto maior o amor de Deus em você, quanto mais aperfeiçoado o amor de Deus é em você, mais você vai passar por essa situação com a fé e a vitória que vence o mundo, que vence qualquer coisa. Porque Deus é amor. E no amor não existe medo. Não é um lugar de medo. Você vê que os discípulos, eles voltaram. Eles saíram dos lugares que estavam escuros, escondendo, fugindo com medo. O medo foi embora. Eles morreram pela causa de Cristo. E morreram sem nenhum medo, se entregaram. Então você está querendo que esse seu sofrimento acabe hoje, logo, quer ficar livre disso, porque você ainda não renovou seu entendimento, você não mudou seu entendimento. Deus está trabalhando. E esse seu sofrimento é uma semente. Você está sendo plantado, não enterrado. Esse seu sofrimento precisa ser um útero onde Deus vai gerar vida, vai gerar aí projetos novos, sonhos novos, que vai se tornar uma árvore grande, onde vai se beneficiar não só você, mas todo mundo que está perto de você. Não se sinta enterrado, esquecido, abandonado. Saiba que Deus tem plantado você neste lugar, neste emprego, nesta família, nessa situação, porque Ele quer fazer de você uma coluna, uma árvore, algo grande,
sabe? Mas só que se você ficar, tô esperando algo grande, não, você precisa se colocar em movimento. Se você ficar parado, não colocar essa fé sua em movimento, você não vai entender e vai continuar se debatendo e pedindo a Deus o que não é para ser pedido. Porque o que você precisa pedir para Deus não é um emprego novo, não é um marido novo, uma esposa nova, filhos novos, não é irmãos novos, não é família nova. Você precisa ter um pensamento novo, um entendimento novo. Enquanto Deus está trabalhando, você está olhando para o outro. Jesus deixou bem claro em Mateus 25 como é que a gente agrada o coração dele, como é que a gente pode ver. Que os discípulos falavam assim, nós não conseguimos ver Deus, a gente não consegue ver. Como é que a gente vai ver? Aí Jesus disse, olha, tive fome, tive sede, fui estrangeiro, precisei de roupa, estava doente, você me visitou, estava doente, você me cuidou de mim, estava preso, você me visitou, tive fome, você me deu comida, tive sede, você me deu água. Quem fizer a um destes pequenos, estará fazendo para mim. É a mesma coisa de fazer para mim. Então, o lugar que você está de dor hoje, não é um lugar para você ficar questionando por que você está aí nesse lugar. Fala, Deus, eu não entendo por que eu tô com essa realidade de sofrimento na minha vida. Mas tá aqui, ó, na sua mão. Eu vou reagir completamente diferente de todas as outras vezes que eu reagi. Porque pensa, quando o sofrimento bateu na sua porta lá atrás, como que você reagiu? Muitas vezes você surtou, muitas vezes você perdeu o controle, muitas vezes você teve que se entupir de remédio. Você reagiu dessa forma e não resolveu a situação. Aí você fala, parece que a situação se resolveu sozinha mesmo. Não tinha. Mas por que então que teve todo aquele surto atrás? Eu tô dizendo, não tô falando de você, eu tô falando de mim. Todas as vezes que os problemas apresentaram e foram se repetindo, hoje eu falei, vou agir diferente. Eu vou descansar na sombra do Onipotente. Eu vou trabalhar, porque dá trabalho você esperar em Deus. Não é fácil você descansar em Deus. Dá muito trabalho. Então trabalhe. Trabalhe, faça. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio. Eu gosto de montar quebra-cabeça. Se tem um colarzinho assim embolado, eu sou aquela pessoa que eu gosto de desembolar essas coisas. Isso pra mim é terapêutico. Mas como é que eu desembolo um colar muito embolado? Com paciência. Tirando aos poucos. Começando a fazer. E assim é a sua vida, a sua história. Não adianta você cruzar o braço e ficar esperando que alguém venha tirar você desse lugar. Não vai, é você que precisa começar. Precisa começar do começo. E se na sua história, na sua realidade, tá fora das suas mãos fazer alguma coisa para mudar essa situação, então você sabe que não depende de você. Você vai descansar e deixar que Deus trabalhe. E como é que você vai ver Deus trabalhando? Quando você trabalhar em favor do outro, fazer em favor do outro. Quando você olhar, você vai falar, esqueci até de agradecer, eu tinha pedido a Deus esse negócio, Deus respondeu, já faz 3 anos que eu percebi que eu já tinha resolvido o problema, eu esqueci de agradecer a Deus. Porque é isso que acontece. Pega esta palavra pro seu coração hoje. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a sua fé, ela não fica parada. Ela se coloca em movimento. Desembarace o seu caminho. Começando do começo. Tenha paciência. Porque o processo não é para você ficar desesperado. Não é para você fugir. Porque você não vai sair desse lugar enquanto o problema não for resolvido. Porque por isso que às vezes as coisas ficam se repetindo. Fala, eu já passei por esse problema e tá de novo. Eu já passei por isso e de novo. Os discípulos resolveram pescar e Jesus lá, depois que ele ressuscitou, esperou eles com peixe, com alimento, alimentou eles e falou, volta. Parem de fugir, volta. E comece a amar pessoas e comecem a ajudar pessoas. Se você não pode fazer nada por você, saiba que você pode fazer por outra pessoa.
O que você pode fazer para ajudar seu vizinho? Aí você fala assim, Fernanda, eu tô num lugar que eu nem tô saindo de casa, como é que eu vou ajudar o outro? Dobra seu joelho. Aumenta aí essa lista sua de oração. Porque o que você não pode, a oração pode no seu lugar. Pode ir, pode fazer, pode providenciar. O nosso problema é que a gente fica tão preocupado conosco mesmo. Gastamos tanta energia pensando em nós mesmos que a gente não deixa a mão de Deus pegar o controle das situações. E muitas vezes ficamos repetindo e repetindo a nossa dor para todo mundo, porque a compaixão e a cara de dó das pessoas com a gente traz um certo alívio, um certo conforto. E ficar ali naquele lugar de vítima, às vezes nós somos abraçados, mas isso é por tempo. Isso tem tempo, isso para. As pessoas cansam de consolar, as pessoas cansam de confortar. É só você conversar com uma pessoa que está de luto, uma pessoa que perdeu alguém. Você vai ver que no dia que pede, a casa enche de gente. Na semana, pessoas ligando, conta comigo, tô aqui. É, aquele consolo, aquele conforto, mas logo todo mundo desaparece e você fica só com a sua dor. Então, assim, não vale a pena você se agarrar e ficar nesse lugar de sempre estar precisando de consolo. Porque as pessoas cansam. Mas aquele que pode fazer por você o que você não consegue e ninguém pode fazer, ele é fiel e ele é constante. Porque a misericórdia dele vai se renovar todo dia para te consolar, para te confortar. Porque as misericórdias de Deus é a razão da gente não ser consumido, de nós não sermos destruídos. Então, hoje eu quero trazer esse texto para você. Eu queria que você se agarrasse a ele e olhasse para a sua realidade hoje. Se você não pode fazer nada na sua realidade, você entrega para Deus fazer, mas você se coloca em movimento para ajudar pessoas, para fazer pelo outro, enquanto Deus trabalha por você. Porque Deus é amor. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós quando nós amamos o outro, quando nós nos entregamos, nos esforçamos, trabalhamos em favor do outro. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé no Deus que tem nas mãos dele o perfeito amor. E esse é o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. E ele não dá para você espírito de covardia. O que é espírito de covardia? Você querer fugir. A sua oração é para Deus tirar as coisas, para deixar você livre. Deus não te dá esse espírito, mas ele te dá espírito de força, te dá espírito de equilíbrio. Porque a realidade da vida não é filme, não é série, não é novela. Onde você não gosta do vilão, o roteirista vai lá e mata o vilão. Onde você não gosta, ele vai tirando os obstáculos da sua vida. Não é assim não. Deus permite que todos os obstáculos caem em cima de você, para você entender que a sua força vem dele. E é ele quem tira os obstáculos da sua vida. Ou transforma o seu entendimento, muda você. E você olha para a situação e fala, a situação não precisa mudar mais não. Eu já tô bem, eu tô forte porque eu tô na rocha. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha firme. O Senhor é todo o amor que nós precisamos para arrancar o nosso medo, a nossa angústia, a nossa ansiedade. Eu não conheço a realidade dos meus irmãos neste momento, mas peço que o Teu Santo Espírito os abrace e mude o entendimento deles. Porque mesmo se as situações não mudarem, eles estarão com as suas emoções curadas e equilibradas pelo Teu Santo Espírito, para serem vencedores em qualquer nível de lugar que eles estejam. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade física que você tiver no seu corpo. Eu ministro cura sobre você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E para você que está com as suas emoções machucadas, feridas, seja liberto nessa manhã. Mude o seu entendimento. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Queria agradecer aqui os comentários de todo mundo. Eu não consigo parar para ficar lendo os comentários todos, mas eu agradeço de coração, viu? Receba aí o meu abraço e até amanhã, 6h30. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar. Vai ficar salvo aqui no Instagram e daqui a pouco eu posto um pedacinho dela aqui no TikTok, tá bom? Um beijo.
E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.